amigos, queridos, prazer estar aqui, estarmos juntos numa quarta-feira à noite. Prazer a gente poder se ver não apenas no domingo, mas também na quarta. Quisera que fosse sempre assim, né? Não só esse mês. Então, sou fã de um culto no meio da semana. Eu tenho inclusive uma célula, vou fazer propaganda aqui, eu tenho uma célula que funciona às terças-feiras. Então, alguns da célula estão aqui, outros não puderam vir por alguma razão, mas a gente se reúne nas terças à noite. Que coisa boa! E a gente tem uma dinâmica diferente, não é só um monólogo, que a gente pode interromper, fazer perguntas, é um barato, né, Noeli? Noeli está lá sempre com uma perguntinha na manga. Então, é sempre muito bom estarmos juntos. Queridos, o tempo desse culto ele é bem enxuto, tá bom? Tem 30 minutos, então eu queria, o quanto antes, abrir no texto, Efésios 5:18. Esse mês tem sido o mês do avivamento na nossa igreja. Então, selecionei um texto aqui que fala sobre ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Então, queria ver com vocês esse texto. Vou pedir ao nosso amado Badu, ou Abade, que me avise aí quando faltar 10 minutos, tá bom? Eu dou uma corrida aqui. Efésios 5:18, a gente vai ler de 18 até o verso 20, tá bom? Vocês me perdoem, eu vou ler aqui na minha tradução antiga, Ferreira de Almeida, tá bom? Vocês me perdoem, mas essa linguagem eu estou mais familiarizado. Então vamos lá. Efésios 5:18, perdão. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ok? Bom, queridos, vocês podem perceber, através da Bíblia que cada um tem em mãos, que depois do verso 21, Paulo começa uma série de conselhos à igreja de Éfeso. Pra vocês terem uma ideia, do verso 22 ao verso 33, ele oferece conselhos aos cônjuges, como o marido deve tratar sua mulher e vice-versa. Aí em seguida, ele dá conselho aos filhos, como é que os filhos devem se relacionar com seus pais e vice-versa. Em seguida ele fala sobre a relação entre empregado e empregador. Enfim, ele dá uma série de conselhos. Mas antes de oferecer esses conselhos, ele começa nos versos que nós acabamos de ler. Eu diria, ali é doutrina, ali é o fundamento. O que ele diz? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. De modo introdutório, há duas verdades fundamentais que a gente precisa entender com base nesses versos que nós acabamos de ler. Primeira verdade, queridos, Paulo está falando aqui de uma pessoa, tá bom? Quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, eu e vocês precisamos entender que o Espírito Santo não é uma energia, que o Espírito Santo não é um líquido, e que toda ilustração tem os seus limites. É de fundamental importância que eu e vocês entendamos que o Espírito Santo é uma pessoa, que a gente entenda que ele faz parte da Trindade. E quando eu falo da Trindade, prontamente me vem à mente o fato de que existem três pessoas. O Pai não é o Filho, que por sua vez não é o Espírito Santo.
O Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai, nem o Filho. São três pessoas distintas, diferentes. As três pessoas são plenamente Deus. O Pai não é parte da divindade. O Filho não é parte da divindade, nem o Espírito parte da divindade. Todos são plenamente Deus. E ao mesmo tempo, são um único Deus. Quando eu me deparo com a Trindade, eu percebo de modo inequívoco que eu estou diante de uma relação que não pode se esgarçar, é inseparável, mas ao mesmo tempo que eu percebo uma relação inseparável, eu percebo também que ela preserva a individualidade de cada pessoa. Difícil entender isso? Eu diria, quem sabe, uma forma mais fácil de entender é olhar para o casamento. Pessoas diferentes, que tomam a decisão de se tornarem uma. E de fato se tornam uma, mas ao mesmo tempo guardam dentro de si a sua individualidade. Pois bem, o Espírito Santo é uma pessoa. E estar cheio do Espírito Santo não significa outra coisa senão ser controlado ou ser influenciado por essa pessoa. Quanto mais influenciado pelo Espírito Santo, mais cheio do Espírito Santo eu me torno. Olhem o contraste. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ora, todos nós aqui sabemos quando alguém está sendo controlado ou influenciado pelo álcool. Não é fato? É visível. A gente olha e diz o seguinte, poxa, esse camarada bebeu demais, passou da conta. O álcool o dominou. Ora, aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que é influenciado pelo Espírito Santo, as suas atitudes, as suas reações revelam o fato de que ele é influenciado por essa pessoa bendita. Que ele é dominado, que ele é controlado por essa pessoa bendita. A forma de falar denuncia. A forma como trata o que está à sua volta denuncia que o Espírito Santo o influencia. Isso é estar cheio do Espírito Santo. É ser influenciado por essa pessoa. Aí está uma verdade fundamental. Uma segunda verdade fundamental nesse texto é nós entendermos que o nome desta pessoa revela o seu caráter. Não é aleatoriamente que ele é chamado Espírito Santo. O seu caráter é santo. Portanto, aquele que é cheio do Espírito Santo revela santidade. Mas qual seria a melhor leitura sobre santidade? Queridos, na minha opinião, não há uma leitura melhor sobre santidade senão o homem cheio do Espírito Santo é santo, isto é, tem mais de Cristo nele. A obra do Espírito Santo é formar Cristo dentro de nós. Eu sou santo à medida que Cristo é formado e é tornado cada vez mais maduro dentro de mim. É engraçado, quando a gente fala de santidade, não sei se, pelo menos na minha cabeça, a partir do background cristão que tenho, mas a gente sempre pensa a priori em termos daquilo que nós não devemos fazer. Seja santo, e prontamente a gente pensa naquilo que eu e vocês devemos fazer para evitar o pecado. Isso é legítimo, mas eu penso que o cristianismo não é meramente negativo. Sobretudo, ele é positivo. Ele me chama não apenas para deixar de fazer algumas coisas, mas, sobretudo, ele me chama para fazer algumas coisas. Por isso eu disse, santo nada mais é do que ver Cristo sendo formado dentro de nós. Queridos, em se tratando de Cristo, eu diria, sermão para 30 ou para meia-noite, até meia-noite. Eu queria aqui só pensar algo do caráter de Cristo que me encanta e que
revela, sem sombra de dúvidas, uma santidade autêntica. Pois bem, algo que eu e vocês devemos buscar. Olhem para Cristo. O que me encantava e que continua encantando o meu coração na pessoa de Cristo é observar que quando ele se aproximava dos pecadores, isto é, de mim, de nós, a sua presença beatífica era suficiente para revelar o que havia no coração dos homens. De tal maneira que, espontaneamente, alguns desses homens se aproximavam dele e diziam: eu sou pecador, afasta-te de mim. Mas o que me encanta é que essa santidade que lança luz sobre as sombras, ela é acompanhada de amor, de ternura, de serenidade. Os mesmos que disseram, afasta-te de mim, prontamente viram Cristo estender a mão e dizer: olha, levanta-te, doravante será pescador de homens. Que coisa fantástica entender que o Senhor da glória, aquele a quem os anjos sequer puderam ver, conforme a visão lá de Isaías capítulo 6, esse tem prazer em andar com os pecadores, tem prazer em oferecer aos mesmos os recomeços necessários para a caminhada. Seja santo. Ou olhe para a vida cheia do Espírito Santo a partir dessa santidade. Eu tenho ojeriza a uma espiritualidade montada. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É engraçado quando você, por vezes, é apresentado a pessoas que você não conhece, pelo nome, você tem delas um feedback: olha, esse aqui é o Tiago. Agora, quando eu sou apresentado a estas mesmas pessoas que eu não conheço, como pastor, a impressão que eu tenho é que eu não estou lidando com pessoas de verdade. A gente percebe que elas se armam. E como isso é ruim? Como é ruim uma espiritualidade armada? Como é bom ser como Cristo? Como é bom poder ser humano? Como é bom poder se aproximar das pessoas, conhecer as suas rugas morais e não desistir delas? Que coisa boa é poder lidar com alguém que constantemente estende a sua mão, nunca retém a sua mão. Isso é ser santo. Isso é ser santo. Quantos aqui querem ser santos? Nessa perspectiva. Coisa boa, coisa bonita. Queridos, essas são verdades fundamentais. Fundamentais. Quando olho para esse texto, prontamente deve vir à minha mente o fato de que o Espírito Santo é uma pessoa. E a sua influência caracterizará a vida daquele por quem for influenciado pelo Espírito Santo como uma vida cheia. E ele é santo. Eu diria, a sua meta precípua é tornar-nos pequenos Cristos. Quanto mais humanos formos, mais parecidos com Cristo nós nos tornaremos. Cristo é a humanidade por excelência. Pois bem, com base nessas duas verdades, emerge uma pergunta: como ser cheio do Espírito Santo? Queridos, atentem para o que eu vou dizer. Existe algo que eu e vocês devemos fazer. Paulo, em termos imperativos, isto é, em termos de uma ordem, diz a mim e a vocês: enchei-vos do Espírito. Ora, ele está falando de algo que cabe a mim e a vocês. Ele não está falando de uma experiência, porque a experiência não depende de mim. Eu não detenho em minhas mãos a experiência espiritual. Cabe a Deus proporcionar ou não. Paulo está falando aqui de um estilo de vida. Enchei-vos do Espírito. Eu diria, fantástico. De coração, fantástico. Nós sermos parte de uma igreja que decide trabalhar duro a fim de que a gente consiga estabelecer um estilo de vida que proporcione sermos cheios do Espírito Santo. Eu estou aqui feliz essa noite, que coisa boa. Que coisa boa ver o que essa igreja tem feito para que cada vez mais nos aproximemos de Cristo. Sabe? Incentivo a oração,
incentiva a meditação, incentiva a participação de uma reunião como essa. Coisa bonita. Mas, queridos, se não partir de mim, de vocês, se nós soubermos como orar, como meditar, como buscar a Deus, mas não buscarmos de fato, não orarmos de fato, não meditarmos de fato, nossa relação com o Espírito Santo não será estreita, não se estreitará. Porque o Espírito Santo nos deu vida, hoje nós almejamos caminhar com Ele. Mas saibam, essa caminhada, ela demanda esforço nosso. Se nós não separarmos tempo para sermos santos, não separarmos tempo para permitir que o Espírito Santo nos influencie, nossa vida não será caracterizada como uma vida cheia do Espírito Santo. E notem, não estou dizendo que você deve se destacar da vida, procurar os lugares mais desertos, a fim de se fazer valer dos exercícios espirituais. Como a exaustão, nós já ouvimos dos pastores aqui, use aquelas brechas do teu dia. Eu penso que a vida com Cristo é assim. Mesmo em meio às batalhas do nosso dia, por vezes janelas abrem, emanando vento fresco e permitindo que a gente se aproxime de Deus. Eu disse na célula, na terça passada, se não me falha a memória, que pelo menos uma ou duas vezes na semana eu sempre vou para o centro do Rio e eu vou de metrô. Eu amo gente, minha tentação é gente, eu amo ler, mas quando eu tenho que, escolher entre a leitura e alguém, eu acabo escolhendo pelas pessoas. Tenho um prazer enorme estar com pessoas, mas eu vou confessar, quando eu entro no metrô, eu peço a Deus para não encontrar ninguém. Sabe por quê? Porque eu vou meditando do Jardim Oceânico até a Cinelândia ou então a Carioca. E fico quietinho. É o meu tempo com Deus. Às vezes no dia corrido é o único tempo que eu tenho. Então aproveite essas janelas, aproveite esse ar fresco em meio ao calor para se aproximar de Deus, para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer, qual é a influência que Ele quer exercer sobre a sua vida. É algo que nós todos precisamos fazer. Vocês estão entendendo isso? Há um limite da igreja, há um limite dos pastores em fazer com que a nossa relação se torne estreita com o Espírito Santo. Preciso atentar para isso. Porque, em última instância, queridos, de que vale o cristianismo se não ser um com Deus? Andar na história de mãos dadas com Deus. O que caracteriza, ou o que deveria caracterizar o cristianismo, ou a espiritualidade que julgamos ter, é o fato de caminharmos com Deus na história. Coisa bonita é ver Agostinho dizer que o Filho do Homem, Filho de Deus, se fez Filho do Homem para fazer dos filhos dos homens filhos de Deus. Tudo que Cristo fez, absolutamente tudo, toda a história expiatória, não teve um propósito senão fazer com que, novamente, nós fôssemos ligados a Deus, nos tornássemos íntimos de Deus, gozássemos da relação que a Trindade goza. Então, separe tempo. Separe tempo. Guarde na sua mente essa perspectiva. Todos os dias que você acordar, traga à sua mente o fato de que Deus haverá de te dar oportunidades nesse dia, das quais você não pode perder, a fim de que você se aproxime dele. Enchei-vos. Cabe a vocês. E aí, em seguida, ele apresenta aqui algumas formas, algumas maneiras de conduzirmos a nossa vida, conduzirmos nossos dias, para que finalmente a gente estabeleça um estilo de vida caracterizado pela influência do Espírito Santo. Olha o que ele diz no verso 19. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Que coisa bonita, gente. Devemos
ter os salmos como referência para falar com Deus e com o próximo. Gente, pensemos nos salmos. Era o inário de Israel, inspirado por Deus, mas composto de que forma, de que maneira? O que é que temos nos salmos? Nada mais do que orações que revelam a aflição, os sentimentos mais humanos que permeavam o coração dos salmistas. O inário de Israel, inspirado por Deus, é composto dessa forma. Quando a gente olha para os salmos, a gente vê lamento, a gente vê alegria, a gente vê, por vezes, insegurança, medo. Alô? Voltou. Valeu. Quando Paulo diz que nós temos que falar por meio de salmos, hinos e cânticos, o que ele quer é que sejamos autênticos diante de Deus e com os homens. Mais uma vez, precisamos ser portadores de uma espiritualidade sem máscara. Coisa bonita, aqueles homens apareciam diante de Deus, faziam as suas orações, trazendo o que eles eram, apresentando a Deus o que eles eram, sem máscara, de modo autêntico. Que a nossa espiritualidade seja autêntica, que nos aproximemos de Deus como quem somos de fato. Que sejamos francos uns com os outros. Não estou pedindo que sejamos sem noção, me permitam dizer, ou que nos façamos valer de sincerismo. Há coisas que nós jamais deveríamos dizer, mas ao mesmo tempo devemos fugir de uma espiritualidade farisaica, de uma espiritualidade que se concentra na performance, na plástica. Querido, a espiritualidade, ela procede do coração. Cristo sabe quem somos, de uma forma que nem mesmo nós sabemos. Por isso ele diz, entoando e louvando de coração. Trata-se de um coração adorador. Quanto mais autêntico formos, eu diria, mais influenciados pelo Espírito Santo nós nos tornamos. Eu não estou falando para nós chancelarmos a nossa presunção, o nosso orgulho, mas nós entendermos que vivemos diante dos olhos de Deus. Portanto, vivemos diante dos olhos daquele a quem tudo vê e tudo conhece. E que nós nos relacionemos com Deus e com o próximo nessa base. Nessa base. Espiritualidade não nos foi dada para que por meio dela nós ostentássemos ou aparentássemos uma posição, uma postura, o que quer que seja. O que Deus espera de nós é que o nosso cristianismo proceda do coração. Sejamos autênticos. Ele não para por aí. No verso 20 ele diz, dando sempre graças, olhem lá, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, um coração grato, sem sombra de dúvidas, revela uma vida cheia do Espírito Santo. Difícil entender a vida daquele que está de mal com a vida, vive murmurando. Esse revelará de modo claro que não está sendo influenciado pelo Espírito Santo como deveria. Alguém que é influenciado pelo Espírito Santo traz consigo gratidão por tudo. A perspectiva da vida muda. Se outrora ele reclamava em face às situações difíceis da vida, hoje ele é capaz de louvar, na certeza de que as tribulações cooperam para o seu crescimento pessoal. O tornam perseverante. À medida que ele persevera, ele vai se tornando íntegro, perfeito. Ele diz, Senhor, te louvo pelas tribulações. Elas desempenham um papel didático, me formam, revelam para mim mesmo o que há dentro de mim e quanto em mim precisa ser mudado, moldado.
Me enche de alegria o fato de que a atmosfera do céu é a gratidão. O que move os anjos à adoração, o que move os que já partiram e já estão com Cristo a adorar, não é outra coisa senão gratidão. Por quê? Porque no céu eles se deparam com Cristo. E o Cristo está, ou traz consigo, as marcas do seu flagelo. Por toda a eternidade. Eu e vocês, na companhia dos anjos, olharemos para Cristo e veremos que é por causa de Cristo que nós ali estamos. E seremos espontaneamente levados à adoração, à gratidão. Diremos, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado. Porque nós fomos revestidos de Ti. Eu e vocês fomos revestidos de Cristo. Obrigado, porque quando o Pai nos olha, vê Cristo em nós. Obrigado, Senhor, porque na Tua justiça fomos justificados. Através do Teu sacrifício fomos aceitos. Gratidão, gente. Gratidão. Gratidão por tudo. Desde as pequenas até as grandes bênçãos. E gratidão também quando eu e vocês temos que administrar o período amargo da vida. Por fim, ele diz lá, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Procure ter um coração submisso. Essa é uma palavra complicada nos nossos dias. Submisso. Parece que a gente faz uma leitura dessa palavra o tanto quanto equivocada, pejorativa, como se submeter alguém é violar a nossa autoestima ou nos pôr num lugar que nós não deveríamos estar. Gente, entendam, submissão nada mais é do que estar sob missão. Quando influenciado pelo Espírito Santo, de modo, eu diria, mais sereno, eu entendo que a sujeição mútua e a decisão de, em amor, reconhecer a preciosidade de Cristo nos outros, é algo que é próprio do Espírito Santo e é algo que cabe a mim e a vocês. Gente, em outras palavras, não é possível ter um coração submisso se de antemão nós não formos cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu e vocês, por natureza, somos por demais presunçosos. Falo a partir de mim, somos arrogantes, cheios de nós mesmos. Tentar ser autêntico, tentar viver uma vida de gratidão, tentar ter a missão de servir os outros, por ver neles a imagem e semelhança de Cristo, só é possível se cheios do Espírito Santo. Só é possível se influenciado pelo Espírito Santo. Eu diria, estas são as marcas que eu e vocês devemos trabalhar duro para ver nas nossas vidas. E veremos, na medida em que cada vez mais formos influenciados pelo Espírito Santo. Porque de outra forma, irmãos, esqueçam. Cristianismo não pode ser confundido com moralismo. O moralista se põe como referência e diz o seguinte: esses são os passos que vocês devem seguir, eu os sigo. Quando na verdade nós sabemos que Deus nos chama não apenas para uma obediência externa, mas sobretudo interna, do coração. E quando a gente vai para o campo do coração, a gente percebe o quão falho nós somos. Porque podemos, do ponto de vista externo, fazer o que é certo, mas o que dizer das nossas motivações? E se elas não revelam o que é certo, as nossas ações externas não valem de nada. Não aos olhos de Deus. O que o cristianismo tem a dizer? O Espírito Santo já habita em vocês. Essa pessoa bendita já habita em vocês. Sigam ou procurem seguir estes passos e contem com a ação do Espírito Santo sobre suas vidas. Pois o Espírito Santo tem prazer em investir em cada um de nós. O mesmo prazer que Cristo teve, ao ponto de dizer: a minha comida, a minha bebida,
consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. As obras que faço foram as que recebi de meu Pai. O mesmo prazer que Cristo tinha, o Espírito tem de aplicar a vida de Cristo no nosso coração. Que coisa fantástica saber que as minhas ações equivocadas, os meus erros, entristecem essa pessoa, mas não afastam de mim. Jamais o Espírito Santo se afastará de mim ou de vocês. Ele nos ama. E Ele vai investir até a eternidade, a fim de que Cristo seja visto cada vez mais belamente nas nossas vidas. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam autênticos. Sejam gratos. Que o louvor de vocês seja subproduto de uma realidade interna, do coração. E que a gente viva para servir. Que pessoas vejam Cristo em nós. E que sejam influenciados pelo mesmo Espírito que nos influencia. Deus os abençoe, queridos. Eu queria que a gente ficasse em pé. Eu queria que a gente praticasse essa palavra tão rica, tão bela, aqui e agora. Feche os teus olhos por um instante e, por gentileza, coloca a sua mão assim, olha, eu pedi para fechar os olhos, mas você terá que abri-los para que você veja como a mão deve ser assim. E eu queria te pedir, gentilmente, que pudesse repetir esta oração junto comigo. Eu vou falar a frase e todos juntos vamos repeti-la, orando todos a mesma oração. E você perceberá que nesta oração eu trocarei qualquer palavra que nos cheire a sentença, e sentença é eu tenho o quê? Este eu tenho o quê nos esmaga. E eu vou trocar a palavra e o conceito por eu desejo. À luz da leveza, à luz da humanidade, à luz desta presença linda e maravilhosa, tão fantasticamente expostas para a gente nessa noite do Espírito na nossa vida. Será que você pode orar comigo assim, dizendo: Espírito Santo, eu desejo ser cheio da Tua presença. Eu desejo que você controle a minha vida. Eu desejo que os meus lábios sejam cheios do Teu louvor. Que as minhas relações sejam todas cheias da Tua presença. Continua a formar Jesus em mim. Para a glória de Deus o Pai. Enche-nos com a Tua presença. Que seja assim. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado. A gente se reencontra no domingo pela manhã e quarta-feira que vem aqui às 20h30.